sob o seu comando. Ele sabe direitinho o que o boy faz a cada dia, sem precisar ir olhar o boy trabalhando, porque ele conhece tudo. Ele sabe o que faz o boy, o gerente, o subgerente, o diretor-geral, o diretor de recursos humanos, ele sabe tudo o que se passa. Ele não precisa ficar olhando o que cada um está fazendo. Então ele passa o seu dia reunido com os diretores mais próximos a ele, que são os grandes conhecedores do processo todo, para tornar esse processo melhor, enquanto a base do processo vai andando sozinha. Ficou fácil de entender? Então é a mesma coisa. O universo está preenchido de matéria, não a matéria como nós conhecemos, alguma forma de matéria primordial. E o princípio inteligente está disperso também. Então, tudo está preenchido por matéria primordial e pelo princípio inteligente. E aí o princípio inteligente faz com que esta matéria comece a se organizar para formar primeiro os sistemas subatômicos, e depois formam os átomos, e depois os átomos formam moléculas ou formam cristais, e aí o mundo começa a rodar nesse automático. Me fiz entender até aí? Tá? Então, é desse princípio espiritual que num primeiro momento é chamado de princípio inteligente, que vai brotar o indivíduo que nós somos. Ou seja, vai resultar o espírito. Nós gostaríamos de imaginar que nós saímos prontinhos da mão do Criador, que ele parou tudo que estava fazendo, pegou o limo da terra e moldou um homem. E depois tirou desse homem uma costela e com ele construiu a mulher, porque nós nos supomos o ponto máximo da criação, então nós queremos privilégios. E como essa história foi escrita pelos homens, a mulher, coitadinha, veio lá daquela costelinha, nem veio de um fêmur, né? Nem veio de um osso assim, né? Veio lá daquela costelinha que nem faz falta se tirar. Porque foi escrito por um homem essa história. Se fosse escrito por uma mulher, seria diferente. Aliás, há vários sistemas mitológicos em que na criação prepondera o aspecto feminino. E para nós espíritas isso é tolice, porque nós somos só espíritos, não somos nem homens, nem mulheres, não é isso? Então nós gostaríamos de sermos esse produto final e acabado que brota da mão de Deus, mas não somos. Assim como tudo na natureza se encadeia num processo sucessivo de complexidade, nós espíritos também surgimos desse mesmo processo. Então, este princípio inteligente com o qual Deus preencheu todo o universo, poderia resultar em um ser racional, consciente, um ser que conhece a si mesmo, um ser que se enxerga como um indivíduo, um ser dotado de razão, de capacidade de raciocínio lógico. Tudo isso poderia acontecer, mas aconteceria como resultado do trabalho desse próprio princípio inteligente. Então, hoje nós somos espíritos porque começamos uma caminhada como princípio inteligente, em algum momento impossível de se prever, de se vislumbrar, e vimos trabalhando, para nos fazermos como somos hoje. E é muito importante nós pensarmos nisso e buscarmos acreditar nisto, porque se eu pude me trazer de um princípio inteligente incipiente até o ponto em que eu estou hoje, que eu já acho que é o máximo, cada um de nós não se acha o máximo, quanto eu não poderei fazer por mim daqui para frente? Certo? Então é acreditando nisto que eu me trabalho. Mas para eu me trabalhar, eu preciso primeiro me conhecer. E para eu me conhecer verdadeiramente, eu tenho que começar a acreditar que eu sou um espírito. Ok? Então o que está escrito aí no que nós lemos é isto, que a vida
uma imensidão preenchida pelo princípio inteligente. Essa mesma imensidão estava preenchida pelo princípio material. O princípio inteligente associa-se ao princípio material para organizar esse princípio material. Quando o princípio inteligente inicia o contato com a matéria, ele deixa aquele todo ao qual pertencia e ele agora é apenas uma parte daquele todo. Porque vejam bem, se todo o princípio inteligente fosse cuidar de uma determinada matéria, não haveria diversidade. Então o princípio inteligente vai sendo dividido em pequenos fragmentos e se associa à matéria. Então essa divisão individualiza, ou seja, a partir do momento que o princípio inteligente se associou à matéria, ele não volta mais para o todo. Ele nunca mais vai voltar para o todo. Ele vai seguir agora uma vida própria só dele. Mas ele não é ainda um indivíduo. Por quê? Porque a ideia de indivíduo, ela pressupõe a capacidade de autoconhecimento. Não sei se vocês conhecem o teste psicológico, para a gente avaliar o nível de maturidade de um bebê, em que a gente pega uma tinta qualquer e pinta, por exemplo, a ponta do nariz do bebê e o coloca diante de um espelho. Enquanto ele não souber que ele é uma pessoa, ele não tenta tirar a mancha, porque ele não se identifica com aquela imagem. Há um determinado nível de maturidade do bebê em que, quando você o coloca com o narizinho borrado na frente do espelho, ele limpa o nariz, ou dele ou da imagem, mas ele sabe que aquela imagem ele tem alguma coisa a ver, ou seja, ele começa a se identificar como uma pessoa. Então essa noção de individualidade, ela só pode surgir com a consciência. Sem consciência, não pode haver noção de individualidade. O que não quer dizer que não haja uma unidade separada do todo. Concorda com o que eu disse? Certo? Olha, uma árvore na floresta, ela é uma unidade. Ela não sabe que ela é uma unidade. Mas nós sabemos que ela é um indivíduo, um organismo, que tem uma vida independente de todos os demais. Então, a unidade só se torna um indivíduo quando essa unidade está dotada da razão, da consciência. Então, é por isso que no nosso texto está escrito que o espírito se origina do princípio inteligente num processo de individualização. E aí, como é que fica, então, o homem e a mulher? Quem tem dois sexos, não teria três ou quatro? Porque só dois bastam para produzir outro corpo. Só dois bastam, porque a finalidade da diferenciação homem-mulher, ela não é só reprodutiva. Porque há vários organismos que não são separados de gênero e que se reproduzem. Né? Então, ela não é a sexualidade, ela é diferente da reprodução. A reprodução é a capacidade de produzir outros corpos. A sexualidade é muito mais complexa. E ela é inerente aos valores do espírito. Porque é uma das forças mais poderosas na união de dois seres. Então, não precisaria haver uma diversidade grande de sexos se a finalidade da sexualidade, que é unir dois, só se exerceria em dois. Mesmo que a gente considere o homossexualismo, não há um surgimento de outros sexos. O que há é uma diferenciação de preferência sexual, mas não há uma formação de novos sexos. E ainda aí, este princípio, sexualidade, continua sendo uma força de união entre dois.
Por isso, basta haver 2 gêneros só, não precisa haver mais. Aí você vai me perguntar assim, mas e os animais? Os animais não têm sexualidade, os animais têm diferenciação sexual. E aí é um ganho da natureza porque permite, na medida em que se formam de 2 gametas diferentes, uma grande diversidade de biotipos, o que garante a sobrevivência. Tá? Mas a sexualidade é atributo da espécie humana. A gente está se entendendo até aqui? Tá certo? Então vejam bem, quando o princípio inteligente se separa do todo, vamos ver se eu consigo fazer um esqueminha assim. Todo princípio inteligente. Posso escrever só assim? Pode. Todo princípio inteligente. Então está tudo aqui. Fragmentos. Certo? Se partiu. Então agora formaram-se unidades. Unidades de quê? De princípio inteligente. Ou seja, estão nascendo o quê? Sementes de espírito. Mas já é espírito agora? Não. É apenas a fragmentação do todo para formar unidades. Aí nós vamos ter unidades do princípio inteligente mais matéria. Tá certo? Disso aqui vai resultar um sistema organizado. Que tipo de sistema organizado? Vamos lá. Sistema organizado em diferentes níveis de complexidade. Então vamos supor, primeiro nível, partículas subatômicas. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudei, e quando dei aula também, o átomo, primeiro a palavra átomo significa não divisível. Ela foi cunhada antes de Cristo por um estudioso grego que deduziu que a matéria seria formada por partes pequeníssimas e essas partes indivisíveis ele chamou de átomos. A não tomo divisão. Em grego a palavra átomo significa não divisível. Quando eu estudei, a palavra continuava sendo empregada, tal como hoje, mas vinha já explicando assim, porém, no ano tal, descobriu-se que, na verdade, o átomo não era indivisível, porque ele era formado por 3 partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo do átomo, prótons e nêutrons, e orbitando esse núcleo, os elétrons. Quando eu fui professora, ensinei isto. E agora,